Domingo de manhã, que alegria estarmos aqui nesse culto, mais um dia servindo o Senhor com todo o nosso coração, passando aqui nessa manhã para abençoar você, abençoar a sua família, abençoar a sua vida. Que alegria a gente poder cultuar o Senhor juntos na nossa casa, Lagoinha Savassi. Eu tenho certeza que esse culto vai falar tanto ao seu coração. Abra o seu coração para o Senhor. Se você quer ser um anunciador do Evangelho, pegue esse link aí do YouTube que você está assistindo, mande nos seus grupos para que mais pessoas possam também assistir o culto junto com você, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, logo depois nós vamos ter o nosso momento do louvor e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Que saudade, lembrando que no próximo domingo pela manhã e às 19 horas, nós estaremos aqui presencialmente de volta na nossa casa, obviamente, com todas as restrições, com todos os cuidados, no nome de Jesus. Feche os seus olhos aonde você está. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de adorar o Senhor em comunhão, em comunidade. Pai, sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor está em cada casa, em cada lugar onde os nossos irmãos estão assistindo. Esse culto é teu, essa igreja também, nossa vida é tua. Usa-nos, Senhor. Usa a vida de cada um que vai ser usado pelo Senhor a ministrar a tua palavra, seja ela cantada, pregada. Usa-nos nessa manhã, no nome de Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso. Tu és santo, 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 santo. Eu não conheço outra canção que lhe descreva
em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Santo, Santo, a Deus poderoso. Santo, Santo, a Deus poderoso. Deus poderoso, eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Ele é poderoso. Santo, Santo, a Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Ele é poderoso para curar, para salvar, para libertar, para te dar vida em abundância. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Pai, Tu és poderoso como acabamos de cantar. O Senhor é quem governa tudo e todos. E nos alegramos em poder servir aquele que é todo poderoso. Não há nada, Senhor, que foge do controle de Tuas mãos. Não há nada, Senhor, que o Senhor não possa agir e fazer conforme a Tua vontade.
É por isso que nos rendemos diante do Senhor nessa manhã. É por isso que mais uma vez colocamos o nosso coração em Ti. É por isso que mais uma vez colocamos cada família dessa igreja em Tuas mãos, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada mamãe, papai, cada um, Senhor, dos nossos idosos, cada um, nós colocamos em Tuas mãos. Faça a Tua vontade sobre nós, Pai. Colocamos o nosso coração em Ti, na certeza de que em Ti é o melhor lugar. Te adoramos. Obrigado por esse tempo de adoração, por esse tempo onde podemos colocar a nossa vida em Ti e nos render em Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Nesse momento nós vamos honrar a Jesus com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas, mas antes eu quero lembrar você de que na próxima semana nós voltaremos com os nossos cultos presenciais, obviamente presenciais e online. Para você que faz parte do grupo de risco, continue acompanhando de casa, nós estaremos aqui para comunicar o Evangelho com você. Mas você que não faz parte do grupo de risco, nós queremos você aqui com a gente 10 da manhã ou às 19 horas. Com as restrições, nós vamos ter poucos lugares na nossa igreja e nós precisaremos fazer inscrições. Então, a partir de quarta-feira, por meio das nossas redes sociais, por meio dos grupos de WhatsApp da nossa igreja, nós vamos liberar um link onde você vai clicar, vai se inscrever para estar aqui conosco, para que não tenha um maior número de pessoas, aonde a gente não consiga dar segurança aos nossos irmãos. Então vamos nos inscrever, nós estamos com muita saudade, vai ser muito bom, ainda que vamos nos abraçar apenas no olhar, apenas de se ver presencialmente, ainda que sem abraço, um pouco distante, mas vai ser muito bom estarmos aqui na próxima semana, cultuando o Senhor aqui na nossa casa, na nossa igreja, no nome de Jesus. No mais, se envolva nas nossas programações, discipulados, nossos cursos. Hoje à tarde tem os nossos cursos de batismo e transferência. Acompanhe também o nosso culto no Zoom, hoje às 19 horas. O link é liberado para você nos grupos ou então na bio do nosso Instagram. Você pode participar também do nosso culto via Zoom, essa plataforma que tem nos ajudado tanto a cultuar o Senhor nos cultos de 19 horas, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Nessa hora nós vamos ofertar e também entregar o nosso dízimo ao Senhor. Meus irmãos, que privilégio é eu e você podermos contribuir na obra do Senhor, com as coisas do Senhor nessa terra. Nós já ensinamos tanto, você que nos conhece, sabe do nosso coração, sabe o quanto nós prezamos por esse momento e pela seriedade que a nossa igreja tem no que tange a contribuição dos nossos irmãos. Nós temos vivido dias desafiadores enquanto igreja local para que de fato a nossa casa seja sustentada, para que a gente possa suprir tanto necessidade dos irmãos quanto dos colaboradores, e nós oramos para que você esteja junto com a gente. Se você é membro aqui da Lagoinha Savassi, seja um dizimista fiel. Se você ainda não entregou o seu dízimo esse mês, faça isso. Você pode ofertar também aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Eu tenho certeza que a tua oferta será tão bem-vinda para que a obra do Senhor consiga dar continuidade, ainda que o Senhor não precisa da gente, nós que precisamos do Senhor. É por isso que é privilégio para mim, para você ofertar e também entregar o nosso dízimo. Faça isso de todo o seu coração, como o apóstolo Paulo nos ensina, um momento de alegria, um momento de espontaneidade, não um momento de tristeza, pelo contrário, um momento de júbilo, um momento de alegria, onde a gente pode fazer a nossa contribuição. Nesse culto online,
A forma de fazermos isso é por meio das nossas contas bancárias que está aparecendo aí para você. Nós temos contas em praticamente todos os bancos convencionais e você pode fazer uma transação bancária aí agora e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para você, bênção de Deus para a nossa igreja no nome de Jesus. Também tem o nosso QR Code que você pode colocar o seu telefone, vai abrir um link e você também pode fazer a sua contribuição por meio do nosso QR Code no nome de Jesus. Como seu pastor, cabe a mim ensinar você a ser fiel ao Senhor, a entregar o seu dízimo e a sua oferta no nome de Jesus. Vamos juntos, é uma responsabilidade nossa com que a missão continue, com que a obra do Senhor continue no nome de Jesus. Enquanto o Bauchita, junto com o Tairone, vai cantar mais uma canção, eu tenho certeza que você vai expressar a tua fidelidade no nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Deus é bom, obrigado pela sua fidelidade, faça isso hoje, durante a semana, no nome de Jesus. Eu quero nessa hora compartilhar uma palavra com você, com a sua família, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9, eu quero ler com você a partir do verso 9. Mateus capítulo 9, a partir do versículo de número 9, no nome de Jesus. Um texto muito conhecido, mas que cabe uma reflexão nessa manhã tão poderosa ao nosso coração, para edificar a nossa vida no nome de Jesus. A Bíblia diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele:
Porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Deus é bom, essa é a palavra de Deus. Pai, nos abençoe por meio dessa mensagem, fale ao nosso coração, por meio do Teu Espírito Santo. O Senhor tem acesso a cada um de nós, a cada um dos meus irmãos. Fale conosco e que somente o Teu Filho Jesus receba toda a honra, glória, louvor para a glória do Teu Filho. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar um pouco desse texto com vocês, um texto simples, um texto que apenas numa leitura simples já fala tanto ao nosso coração. Não é difícil ter um entendimento a respeito desse texto apenas na leitura. E de alguma forma é mais uma vez Jesus rasgando o coração para mim e para você a respeito do que é certo, a respeito da vontade do seu Pai, a respeito do sentimento que nós devemos ter pelos marginalizados ou por todo ser humano. Você percebe aqui um cuidado de Deus com alguém que não era tão amado. Bom, não sei se você sabe, Mateus, também conhecido como Levi, era um cobrador de impostos, alguém que que cobrava imposto daqueles que passavam na rota comercial, e ali ele cobrava mais do que era estipulado, e era uma classe odiada por Israel. Eles não podiam, esses publicanos não podiam entrar em uma sinagoga, pelo contrário, eles eram odiados pelos judeus e conhecidos como traidores de Israel. Para que você tenha uma ideia, na tradição rabínica se dizia que era impossível um homem como Mateus se arrepender. E é esse homem que Jesus está parando para conversar. Jesus tinha acabado de experimentar um milagre, a cura de um paralítico, e agora Jesus, ele viu um homem chamado Mateus sentado aonde ele cobrava impostos. Os navios passavam e todos aqueles que cruzavam a linha ali, que estava sobre a direção de Herodes, eles cobravam impostos, colocavam as suas taxas, cobravam mais do que era estipulado, e ali todos aqueles que viviam ali odiavam os publicanos e, consequentemente, esse homem chamado Mateus. Meus irmãos, Jesus, quando se depara com esse homem, Jesus não argumenta. Jesus, ele não começa a dialogar sobre a função de Mateus ou sobre aquilo que ele estava fazendo diante da sociedade. Jesus, ele simplesmente convoca a segui-lo. E ele seguiu. O texto vai dizer assim, olha, e disse Jesus: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. A primeira coisa que nós precisamos refletir é sobre esse siga-me de Jesus. Meus irmãos, o siga-me de Jesus é uma palavra ou é uma frase que não cabe argumentos. Todas as vezes que Jesus nos chama, nos convoca, nos dá uma direção, não existe argumento diante daquilo que Deus fala, daquilo que procede da boca de Deus, daquilo que é uma convocação de Deus. E talvez todos nós, ou Jesus já disse siga-me, ou Jesus está dizendo nessa manhã siga-me,
ou de alguma forma você já ouviu ou vai ouvir Jesus dizendo: siga-me, olha, essa é a minha vontade para você, esse é o meu coração para você, faça isso. E com Jesus não existe argumento. Essa palavra, ela sai do campo natural das coisas e ela é uma palavra do sobrenatural, a ponto de você se render diante dessa graça salvífica de Jesus e você não tem outra coisa senão segui-lo. Diante do siga-me de Jesus, você se prostra diante dessa graça aonde só Ele consegue dar, desse favor imerecido, e você não consegue fazer outra coisa senão se render a Ele, senão se levantar, bater continência a Ele e dizer: olha, eu vou te seguir, Jesus, é o que eu quero. E esse é o processo da conversão. Seguir a Jesus é o que nós chamamos de conversão. Irmãos, nós precisamos entender que esse siga-me de Jesus é algo sobrenatural, a obra do Espírito Santo em nós, a obra de Deus no nosso coração é algo sobrenatural, ela muda a nossa realidade, as nossas ações. Você percebe que Mateus estava numa função, cobrando impostos, e quando ele ouve siga-me ou segue-me, Mateus deixa tudo e simplesmente faz a vontade de Jesus. Muda a nossa história. A conversão precisa mudar a nossa história. A conversão, ela não pode ela não permite que você continue da mesma forma. A conversão é somado ou é sinônimo de uma mudança de rota, uma mudança de vida. É impossível você seguir a Jesus, você passar por essa obra do Espírito Santo e você continuar em práticas velhas, em você continuar fazendo o que desagrada ao Senhor. Eu não estou dizendo porque a justificação, ela é um fato, mas a santificação é um processo. Mas a sua mente muda, a sua ótica, a sua lente, ela também muda. Você enxerga as coisas agora que você não enxergava. Aquilo que para você não era pecado, agora é. Agora existe algo dentro de você poderoso que faz de você buscar a Deus, que faz de você se render ao Senhor. É isso que nós estamos dizendo, é isso que o texto está dizendo. Jesus, ele disse: olha, segue-me ou siga-me. E Mateus, pecador, cobrador de impostos, odiado pela sociedade, ele se converte. E o texto, ele vai dizendo: estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Meus irmãos, você percebe agora Mateus sentado na mesa com Jesus, com seus amigos. Uma das coisas que a conversão ela faz com que aconteça é que aquele que foi alcançado pela graça salvadora, salvífica de Jesus, ele não consegue reter para si. Uma coisa é o seu processo de conversão. Eu me converti, Jesus me salvou, seja num culto, seja dentro do quarto sozinho, lendo a Bíblia, seja através de uma pessoa que pregou a notícia, a boa notícia para mim, para você, e naquela hora nosso coração se rendeu, os nossos olhos se abriram, as escamas dos nossos olhos caíram e a gente enxergou a cruz, o feito da cruz, Jesus morrendo, ressurreto agora após o terceiro dia. E agora os nossos olhos se abriram. A graça, quem foi alcançado por essa graça, não consegue reter apenas para si. A gente pode pegar João capítulo 4, a mulher samaritana. Você pode pegar agora o gadareno, Marcos capítulo 5. Você pode pegar Atos capítulo 9, a conversão de Saulo e posteriormente o apóstolo Paulo. Você pode pegar os da casa de Cornélio, você pode pegar o carcereiro de Filipos, você pode pegar aqueles que estavam dentro do Areópago em Atenas, você pode pegar tantos
que logo depois da sua conversão, eles não conseguiram reter essa graça somente para eles. Uma das provas da nossa conversão é o nosso anúncio. Uma das provas da nossa conversão é o nosso testemunho, é a nossa vida, porque as nossas ações mudaram e agora nós queremos anunciar, nós queremos que todos conheçam aquele que nós conhecemos. Nós queremos que todos possam ouvir aquilo que ouvimos, aquilo que mudou a nossa vida. Nós queremos que Jesus diga a todos: segue-me ou siga-me. Nós queremos que Jesus alcance, porque nós percebemos aqui no texto que Mateus ele junta os seus amigos, os publicanos, os pecadores, e sentam na mesa com Jesus. Por quê? Porque era desejo de Mateus com que todos pudessem ouvir o que ele ouviu, pudessem conhecer o que ele conheceu. Irmãos, uma outra coisa dentro dessa introdução do texto, que o texto diz: vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, disse Jesus, ou Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Irmãos, só quem reconhece o seu estado procura um médico. Só quem reconhece a sua necessidade busca ajuda, procura um médico. Você já viu quando nós queremos minimizar o que nós estamos sentindo fisicamente, a gente diz: não é para médico, não tem necessidade de eu ir num hospital, não tem necessidade de eu me consultar ou de eu fazer um exame. Não adianta você insistir, porque só aquele que reconhece assim: olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu não consigo por mim mesmo me curar, só esses procuram um médico. Jesus está dizendo para eles: olha, aqueles que não se acham vulneráveis, aqueles que se acham perfeitos, aqueles que se acham justos diante de Deus, esses não precisam de mim. Eu vim para aqueles que estão necessitados, eu vim para aqueles que estão, que confessam as suas mazelas, que entendem a necessidade do arrependimento. Eu vim para aqueles que sabem que em mim encontra um Pai. Eu vim para aqueles que entendem que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não para aqueles que se acham o próprio caminho, que se acham a própria verdade, que acham a própria vida. Não, eu vim para aqueles que simplesmente reconhecem. Irmãos, isso traz uma reflexão para mim e para você. Nós não podemos nos colocar como sãos, como aqueles que não têm necessidade. Nós temos que nos colocar sempre como aqueles que precisam do Senhor, como aqueles que são dependentes de Jesus, como aqueles que são dependentes da sua palavra, dependentes da sua direção, dependentes da sua vontade. Não se coloque simplesmente como um justo independente. Você não é dependente de Deus. Não se coloque como aquele que diz assim: não, eu consigo pela força do meu braço, eu consigo por aquilo que eu posso fazer ou por aquilo que eu sou. Não, é por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, é por aquilo que Jesus quer ser dentro de você. É por isso que muitas vezes a gente não consegue ver como esses fariseus, Jesus salvando pessoas tão marginalizadas, pessoas tão improváveis, porque muitas vezes a gente se acha justo demais, e você só reconhece que o outro precisa quando você olha para si e vê que você é tão necessitado quanto. Nós precisamos de Jesus. Já dizia uma frase que se tornou clichê, e é uma verdade, que o maior lugar que nós podemos estar é aos pés de Jesus. Nunca olhe para alguém de baixo para cima, mas de cima para baixo, mas sempre de baixo para cima, na condição de servir, na condição de anúncio. Cuidado! Nós percebemos no meio
do tempo onde nós estamos vivendo, que as pessoas estão orgulhosas, as pessoas defendem ideologias segundo os seus conceitos, segundo os seus pensamentos, e não segundo a palavra de Deus, não segundo a direção de Deus, não segundo a vontade do Pai, não. Nós devemos nos render a esse livro, nos render a essa palavra, e nós percebemos Jesus sentando com esses pecadores e com esses publicanos, porque Jesus veio para aqueles que são dependentes. Se você é dependente de Jesus, Ele quer encher você, Ele quer encher o seu coração, mas se você quer viver uma independência, se você quer viver pela sua força, se você quer viver segundo aquilo que você acha, não, Jesus não veio para esses. Jesus veio para aqueles que são dependentes, aqueles que reconhecem. É por isso que você percebe lá em Lucas capítulo 3, João Batista pregando arrependimento. O arrependimento nada mais é do que aqueles que reconhecem que não conseguem salvar a si mesmo, não conseguem salvar o seu próprio pecado, perdoar o seu próprio pecado. Só aquele que se entregou na cruz, aquele que pagou o preço pela nossa vida, esse pode. Irmãos, e diante dessa realidade de vida aonde nós vivemos, a gente chega a olhar para o texto em algumas conclusões. A primeira conclusão é que eu e você não temos o direito de limitar o poder da cruz. Nós não temos o direito de limitar aqueles que Jesus pode salvar ou não. Não há limite para a cruz. Não há limite para Jesus fazer em você o que Ele precisa. Não há familiares seus que Jesus não possa alcançar. Não há quartos no seu coração que Jesus não possa entrar. Não há áreas da sua vida que Jesus não possa ter acesso. A cruz o permite. A cruz o permite a tocar aonde Ele quer tocar. Entenda isso. Não limite. Nós não temos o direito de limitar o poder da cruz. Quando eu vejo Jesus sentando com esse cobrador de imposto, esse que era odiado, esse que segundo Israel, segundo os judeus, ele não tinha a capacidade de se arrepender, esses no qual brigaram com Jesus, discutiram com Jesus, indagaram a Jesus a respeito de sentar na sua mesa com esses que eram pecadores, a gente percebe que a cruz é suficiente. A cruz é poderosa, a cruz pode tocar, a cruz pode salvar. Talvez você está assistindo esse culto e você está dizendo, fulano é tão dependente. Sim, ele é dependente, você é dependente, não resta outra coisa senão eu e você, diante dessa palavra, dizer e pedir e clamar a Jesus, salva o meu amigo, salva o meu pai, salva os meus irmãos, salvam aqueles que não te conhecem, mas salve a mim, perdoe os meus pecados, mas perdoe os pecados deles. Coloque-se diante do Senhor, reconheça o poder da cruz, reconheça o feito, a obra da cruz, Jesus se entregando, irmãos, Ele pode. É por isso que eu e você não podemos perder a esperança na nossa nação, perder a esperança na nossa cidade, porque Jesus é a nossa esperança e Ele pode tudo. Muitos de nós, até cristãos, aqueles que se dizem cristãos, eles dizem assim, não, nisso eu até acredito, mas nisso não. Irmãos, nós somos movidos pela fé, não pela fé em nós mesmos, mas pela fé em Cristo Jesus, e nele nós podemos tudo. Segundo Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele vai dizer assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Cristo habita em você. Primeiro, Ele te transforma para que você seja um canal desobstruído para salvar outros, por meio dEle, para a glória dEle. Entenda isso. A segunda coisa que eu percebo nesse texto, não tente viver o reino de Deus diante de uma capa, diante de uma aparência.
Porque no texto bíblico, aqueles que se colocaram como justos, na verdade, eles eram tão necessitados de arrependimento quanto os pecadores que estavam na mesa. O perigo de eu e você, enquanto cristãos, não reconhecermos a nossa necessidade de ter Jesus em nós, ou de viver para a glória de Cristo, ou de reconhecer a nossa mazela, de reconhecer a nossa dependência. Cuidado! Nós estamos sujeitos a viver essa capa, essa realidade hipócrita, essa realidade de superioridade. Eu sempre digo essa frase, cabe nessa mensagem repetir: o cristianismo não nos coloca numa posição de superioridade, mas ele nos propõe uma condição de serviço. Ao invés daqueles que são chamados de justos, dizer: Jesus, eu quero ajudar você, que bênção, nós estamos aqui diante desses que precisam conhecer a sua vontade, eu quero servir à mesa, eu quero ser um anunciador do Evangelho. Eles estavam ali para questionar Jesus. Cuidado para não usar do seu conhecimento bíblico, usar do seu tempo de igreja, talvez usar das suas experiências tão poderosas que talvez na sua jornada cristã você já teve para indagar Jesus. Simplesmente se renda a Ele e coloque todo o governo diante dEle. Cuidado, tem muita gente apontando o dedo para Deus e questionando a sua vontade. A Deus não se questiona, a Deus se obedece. A Jesus não se questiona, a vontade de Jesus não é questionada. Diante da vontade de Jesus, nós só temos uma condição: de se prostrar, de se render, ainda que talvez doa o não de Deus, mas a gente sabe que o não de Deus, muitas vezes, é o melhor para mim e para você. Uma outra coisa que eu percebo dentro desse texto é de que quando nós reconhecemos a suficiência de Jesus, ela nos leva a uma vida de gratidão e de entrega. Irmãos, Mateus, o cobrador de imposto, ele se entregou. Ele não simplesmente se entregou, mas ele passou a viver uma vida de gratidão a Deus. Porque nós reconhecemos que Jesus é totalmente suficiente na nossa vida. Eu não preciso de um iPhone para viver, eu não preciso de um computador para viver, eu não preciso de um tapete, eu não preciso de uma estrutura. E essa pandemia nos provou que Jesus, ou que o cristianismo, vai muito além de paredes, de prédios. Irmãos, a gente não precisa, a gente precisa exclusivamente de Jesus. Jesus é suficiente, e quando nós reconhecemos a suficiência de Jesus, a gente vive uma vida de alegria nele. Eu não estou dizendo que não vamos ter sofrimento, sim, mas nos alegramos nele. Você percebe esse paradoxo na vida de Paulo, preso, açoitado, mas cantando e adorando, o seu espírito se alegrava. É isso que nós precisamos entender. Há uma possibilidade de viver nesse mundo de caos, nesse país que nós vivemos, que é tão necessitado de uma intervenção divina. É possível eu e você viver diante de seres humanos, irmãos, como nós, tão depravados, mas encontrar nele suficiência, e Jesus tem exatamente o tamanho do nosso coração. O problema é quando a gente acha que para viver a gente precisa de algo que é material, de algo que é comprado. Não, o que a gente precisa já foi comprado, e foi comprado com sangue. Eu venho aqui nessa manhã dizer para você: se alegre com o que Jesus te deu, não se compare com outro. Vibre com Jesus levantando outras pessoas, vibre com Jesus como soberano dessa terra, dessa nação, vibre com Jesus, se entregue, veja Jesus salvando pessoas. Quando eu vejo igrejas crescendo, pessoas sendo transformadas, Deus levantando pessoas, irmãos, que maravilhoso é perceber Jesus salvando e usando pessoas. Esse Mateus, de cobrador de imposto a
a um escritor de um evangelho que há mais de 2000 anos atrás ele foi salvo e hoje nós estamos aqui falando dele. Não para a glória dele, mas para a glória de Cristo. Isso é a prova de que a cruz é suficiente. A cruz é suficiente. Sabe quando nós começamos a ter um olhar de fariseu? É quando nós queremos atribuir a nós mesmos aquilo que só a cruz preenche. Sabe quando que o nosso olhar deixa de ser cristão e passa a ser um olhar de fariseu? Quando a gente olha para as coisas dessa terra e encontra nela suficiência, onde só Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Pastor, como que eu posso aplicar essa palavra? Meus irmãos, simplesmente se prostre diante desse Jesus. Segunda coisa, reconheça o governo de Jesus na sua vida. Terceiro, seja um canal desobstruído nas mãos do Senhor a pregar o Evangelho. Quarto, ame o ser humano, ame o próximo como Jesus amou. Quinto, reconheça a suficiência de Jesus. Reconheça que nele nós podemos tudo e que nós não temos outra coisa senão viver para a glória do Filho de Deus. Reconheça, irmãos, que nós somos esses que precisam do médico dos médicos. Esse que olha para dentro de si e fala: Senhor, sim, salvo sou, justificado fui, mas necessitado do Senhor eu sou. Jesus pode salvar a sua família. Nunca se esqueça, nunca deixe de orar por aqueles que não são salvos. Nunca deixe de clamar ao Senhor para que Ele se revele ao coração de amigos, de familiares, de pessoas que você ama tanto e que ainda não conhecem o Salvador. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor enquanto os nossos irmãos vão cantar uma canção. Deixa o Espírito Santo falar com você, no nome de Jesus. Deus, onde estás? Eu te procuraria na porta dessa rua. Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa, o menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino, o homem esqueceu o menino, fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Acende toda a luz, iluminando a terra que convive com a dor sem esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos salvar. Obrigado, Senhor, por reconhecermos, por ver em nós algo que nós não temos ou não conseguimos enxergar.
Nós somos esse Mateus, que um dia o Senhor chamou e disse: segue-me. E esse convite foi sobrenatural, mudou nossa vida. Obrigado, Senhor, por fazermos parte de uma comunidade que ama o pecador, que não passa a mão na cabeça ou compactua, mas que prega a tua vontade e abraça. Que o Senhor nos permita, enquanto cristãos, a mim, aos meus irmãos que estão nos assistindo, que possamos clamar por aqueles que ainda não te conhecem, principalmente os nossos, do nosso próprio sangue, da nossa própria casa. E, Senhor, nos permita ter uma compreensão tão clara da sua suficiência. Nós não queremos te dar uma ajuda ou não queremos nada externo para suprir aquilo que só o Senhor pode. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, tão simples, mas tão desafiadora aos nossos corações. Abençoe os meus irmãos que estão em casa, no nome de Jesus. Que alegria a gente está em mais um culto aqui da nossa igreja. Se de alguma forma essa palavra falou com você, e você diz: pastor, algo queimou no meu coração e eu preciso voltar aos caminhos do Senhor. Eu estava desviado e eu quero voltar. Ou talvez você vai dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. Está aparecendo um telefone aí na sua tela, você pode mandar um WhatsApp e dizer: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Nós queremos cuidar de você. No nome de Jesus, faça isso. Se você se identifica com o que eu estou dizendo, faça isso. No nome de Jesus. Eu quero agradecer você por participar do nosso culto. Que Deus abençoe você, abençoe sua semana. Eu quero lembrar que na próxima semana, 10 e 19 horas, nós estaremos presencialmente aqui na nossa igreja. E nós queremos receber você que não faz parte do grupo de risco. Na quarta-feira nós vamos enviar um link para que os irmãos façam inscrições. Nós, com todo o distanciamento das cadeiras, estamos recebendo uma média de 20% a 30% apenas dos irmãos, para que todos possam estar com segurança. No nome de Jesus, estamos tomando todos os cuidados, com álcool distribuído em toda a nossa igreja. Nós não teremos o Kids. Você que é papai e mamãe, já quero deixar vocês cientes, nós não teremos o Kids, mas todos os cuidados no salão, no templo principal, nós vamos ter para receber você, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, e não meça esforços a nos procurar caso você precise. Eu estou aqui, você tem o meu telefone, você tem o telefone dos pastores dessa casa. Qualquer necessidade, seja necessidades básicas, seja oração, aconselhamento, seja uma visita, qualquer coisa, nós estamos aqui para servir você e servir a sua família. Que Deus te abençoe, fique na paz, no nome de Jesus.